Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Hoje nós vamos dar início a uma nova lição. Meu filho, meu discípulo. Durante alguns dias nós vamos estudar sobre a família. Hoje nós vamos pegar a primeira lição, filhos como herança do Senhor. Nós vamos fazer uma introdução sobre o que vamos falar a respeito de filhos, baseado no Salmo de número 127. Para introduzirmos essa lição, nós temos que entender quem instituiu a família. A palavra de Deus, no livro de Gênesis, o início de tudo, nos ensina que Deus criou o homem e a mulher. Primeiro Deus criou o homem, e da costela deste homem, ele criou a mulher. Como uma atitude de pai, Deus trouxe a mulher ao homem e assim temos a primeira família. Isso aqui está baseado em Gênesis capítulo 2, verso 22. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e a trouxe ao homem. Então nós vemos que o ensino que é passado nas escolas e universidades, que a origem do homem está no Big Bang, ou seja, uma explosão que deu a origem a todas as coisas. Depois do Big Bang vem a evolução, que foi evoluindo até chegar ao ser humano. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos ensina justamente isso, que Deus criou o homem e da costela do homem ele formou a mulher e ele trouxe esta mulher e os dois se uniram em uma só carne, formando a primeira família, Adão e Eva. Qual era o plano de Deus para a família? O que Deus projetava para esta família? Então nós vamos ver que a palavra de Deus nos aponta qual era o plano de Deus para a família. O plano de Deus, após constituir a família, deste relacionamento familiar, que nascessem filhos. Ou seja, o plano de Deus era que esta família crescesse, se expandisse. Desde a criação de Adão e Eva, o plano era de serem uma só carne. Juntando os dois, seriam uma só carne, e desta carne eles iam produzir os filhos. E os filhos seriam multiplicados, multiplicando a geração humana sobre a terra. E nós vemos este ensino em Mateus capítulo 19, verso 4 e 5, quando Jesus fala a respeito da criação de Adão e Eva. Ele diz: então respondeu ele, Jesus, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse, por esta causa deixará o homem o pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Então era o projeto de Deus desta família procriar, crescer, sendo uma só carne. O plano de Deus era serem uma só carne e esta família crescesse e multiplicasse no solo terrestre. O que a palavra de Deus diz sobre ter filhos? Então, como que Deus fala a respeito para o homem de ter filhos? Nós vamos ver que o Salmo 127, no verso de número 3, ele diz: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. A palavra galardão significa um presente, uma dádiva, que nós não sabemos o que é. Na vida terrena, nós vamos ver que os frutos do ventre é o galardão, ou seja, os filhos são esse galardão, esse presente de Deus. Mas nós vemos que o Senhor começa dizendo que a herança do Senhor são os filhos. Então, os filhos são dádiva de Deus para o homem. Ter filhos é uma dádiva de Deus. É uma herança que vem de Deus para nós. Podemos planejar, sonhar, ou eles vêm sem planejamento. Mas
é bênção de Deus para os casados. Por que eu estou dizendo era bênção de Deus para os casados? Porque o sexo para Deus é depois do casamento. Os dois se unindo em uma só carne, aí sim, o sexo é para completar a união íntima do casal. Entretanto, sabemos que hoje tanto há pais solteiros e mães solteiras, porque tiveram filhos, fizeram sexo antes do casamento e assim vieram os seus filhos. Por que tantos pais reclamam sobre ter filhos? Por que muitos reclamam dos filhos dentro da casa? Nós vamos ver, irmãos, que olhando para a expressão herança do Senhor, nós vemos que ninguém reclama de ganhar joias, dinheiro, casa ou terreno de herança. Pelo contrário, traz alegria e contentamento. Quando recebemos uma herança, nós ficamos felizes. Por quê? Porque é algo que foi deixado para nós. Entretanto, olhando para a herança do Senhor são os filhos, não há o porquê reclamar. Mas temos e sabemos que muitos pais reclamam de ter filhos. Por quê? Provavelmente reclamam por achar que não estão preparados. Outros por medo. Outros devido à criação e não querem ter para não ver os filhos sofrerem. Assim como eles sofreram com seus pais, eles têm medo dos seus filhos sofrerem também. E por isso reclamam que estão grávidos e reclamam que vão ter filhos. Qual é o dever dos pais na criação dos filhos? A palavra de Deus nos ensina a criar os nossos filhos. Então nós vamos ver que em Provérbios capítulo 22, verso 6, o sábio ele ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. É dever dos pais ensinar a criança no caminho. Qual é o caminho? Qual é a verdade? É Jesus Cristo. Mas quando nós olhamos para isso aqui, foi escrito bem antes de Cristo. Então ele está trazendo à memória o que foi escrito em Deuteronômio capítulo 6, versos 5 e 7. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Então ele está trazendo, ensina a criança no caminho em que deve andar. O que é para ensinar essa criança? Ensinar a amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Este é o dever de todo pai, de inculcar aos filhos, falando assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. É dever dos pais ensinar a criança neste caminho, de amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Porque este é o mandamento direto de Deus para os pais ensinar os seus filhos. Como vimos na palavra de Deus, é dever dos pais instruir os filhos no caminho do Senhor, ensinando-os a amar a Deus, ao próximo e a si mesmo. É uma ordem e é também uma ordem direta de Jesus. Ou seja, em Mateus capítulo 19, verso 14, Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Então é uma obrigação dos pais levar os seus filhos até Cristo e levar Cristo até os filhos, para que possam crescer e desenvolver no caminho do Senhor. E quando for jovem e mais velho, vão trilhar pelo mesmo caminho. Eu ouvi isso de um radialista em Uberaba. Quem leva os seus filhos até Deus e Deus aos seus filhos, jamais vai buscá-los na cadeia.
Então esse é o melhor caminho que nós temos que deixar para os nossos filhos, o caminho do Senhor. E é isso que nós vamos estudar a partir de hoje. Meu filho, meu discípulo. E nós vamos discipular os nossos filhos no caminho do Senhor, na palavra de Deus, para que possam encontrar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Porque Jesus, ele mesmo diz: eu sou o único caminho, a única verdade, e ninguém vai ao Pai se não for por meio de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos pelo teu grande amor para conosco. Que possamos trilhar por esse caminho, aprendendo, ó Pai, a como abençoar a nossa família, como edificar a nossa casa, no teu caminho, na tua palavra, na tua presença. E que possamos, Senhor Deus, ter a mesma bênção que Josué teve, de dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e os nossos filhos serviremos ao Senhor, para a glória do Senhor. Abençoe cada ouvinte, ó Pai. Sustenta-os debaixo da tua graça, porque a tua graça é melhor que a vida. Abre as portas para os desempregados, coloque a tua mão de cura sobre os enfermos, traga paz a todos aqueles que estão deprimidos, oprimidos ou com síndrome do pânico, que possam descansar no Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós estamos iniciando esse estudo sobre a família. Se você conhece alguém que está precisando de ouvir uma palavra que vai trazer edificação para a casa, para a família, compartilhe esse vídeo, compartilhe o canal do YouTube, para que mais famílias sejam alcançadas e vidas sejam abençoadas pela palavra de Deus. E eu agradeço em nome de Jesus, que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.